Eu gostaria desta noite começar um novo tema que vamos falar durante alguns anos. Acabo por estar aqui convosco talvez 4 a 6 quartas-feiras por ano. Estamos a falar de Filipenses. Começámos ali no meio de Filipenses e depois fomos até ao fim fazer algumas considerações. E hoje até vamos falar um pouco de uma passagem que falei na altura, da nossa cidade, está nos céus. E eu gostava de falar-vos também para nos animar um bocadinho e também para para estarmos alerta sobre o facto de este mundo em que nós habitamos é passageiro. Este mundo em que nós vivemos não é suposto nós sentirmos-nos muito confortáveis e muito à vontade neste mundo. Há muitos anos, quase 20 anos, houve um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, que era Este País Não É Para Velhos. Não estava a falar de Portugal, era um filme americano. Podia muito bem ser em Portugal, porque este país também não trata muito bem os velhos. E eu gostava de fazer aqui uma meditação ao longo desta semana e da próxima, e possivelmente nas outras vezes que tiver a oportunidade de estar aqui convosco, aproveitando o título deste filme, falar-vos de este mundo não é para crentes. Não é de esperar que nós, que somos crentes, tenhamos uma vida facilitada. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo, disse estas coisas. Vamos ler em João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E diz noutras passagens que não vos admireis se vos perseguirem a vós, porque também me perseguiram a mim. E se formos a ver, os discípulos do Senhor, depois os apóstolos, também não tiveram a vida facilitada por parte daqueles que se opunham ao Evangelho. Nós também lemos de uma outra passagem de Paulo a Timóteo, que aqueles que piamente quiserem viver em Cristo Jesus, o que é que diz o resto? Padecerão perseguições. De facto, o ser crente neste mundo não é de esperar que tenhamos uma vida fácil. E ai de nós, se nos sentimos muito, mas demasiado à vontade neste mundo. E eu quero mostrar duas facetas de um mesmo homem que, quando lemos a narrativa bíblica, em Gênesis, se calhar ficamos com uma certa ideia. Mas depois, quando vemos Pedro a falar dele, ficamos com uma ideia ligeiramente diferente. Eu estou a falar-vos de Ló. Lembram-se que Ló, quando veio com Abraão, depois separou-se, porque, do ponto de vista material, a vida estava a correr-lhes bem, não foi? E onde é que a vida lhes começou a correr bem? Lembram-se? Quando é que a vida de Abraão e de Ló começou a correr melhor do ponto de vista material? Quando ouviram a voz do Senhor. Sim, mas e o que é que aconteceu mesmo antes de se separarem? Tinham descido ao Egito e vieram com muita coisa. O Egito dá coisas boas, aparentemente. Reparem no seguinte. O que eu queria tirar aqui era... então, nós vemos em Gênesis 12 que Abraão desceu ao Egito por causa da fome, não era? 12:10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque quanto a fome era grande na terra. E depois sabemos o que é que aconteceu. Abraão disse que Sara era sua mulher, aquela história, que depois repetiu mais tarde com Abimeleque,
o rei dos filisteus, em Gerar. E depois, lemos 13 e 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Ou seja, foi aqui que começaram os problemas. Vieram com muitas riquezas, mas depois levou à separação deles. Abrão deu a opção a Ló para escolher o que quisesse. Ló viu com os olhos da carne, os olhos carnais, e depois o que é que acontece? Ló olhou e viu, não é? E o que é que depois acontece a Abraão? É o Senhor que lhe diz: levanta os olhos, não é? Ou seja, depois vivemos a história de Ló, como ele foi gradualmente tornando-se... Primeiro, ele não entrou logo em Sodoma. Armou as suas tendas até Sodoma. E chegou a uma altura em que parece que Sodoma já tinha entrado um pouco nele. Que quando os anjos vão anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, onde é que estava Ló? Onde é que estava Ló? Estava em casa? Estava à porta da cidade. Já tinha ali um certo estatuto na cidade. Era uma pessoa, se calhar, tida com alguma reputação na cidade. E vemos que toda a sua família acabou por se perder. A sua mulher, os seus genros nem sequer acompanharam a fuga de Ló, da sua mulher e das suas duas filhas. As suas duas filhas depois fizeram o que fizeram com o seu pai. Cometeram incesto, para ser breve e não entrar em grandes descrições. O que vemos aqui é um Ló que já estava, no meu ponto de vista, demasiado à vontade, num sítio que lhe devia ser completamente adverso. E as consequências espirituais que dali resultaram. Por outro lado, Pedro diz o quê dele? Que o justo Ló, o que é que ele fazia? Afligia todos os dias a sua alma. Ou seja, Ló estava ali com sentimentos mistos. Tinha a sua família ali, tinha toda a sua vida ali, mas ao mesmo tempo não se sentia bem. E ai de nós, se estando neste mundo, nos sentimos demasiado à vontade, vibramos demasiado com as coisas deste mundo, deixamos-nos enredar pelas coisas deste mundo, algumas coisas até provavelmente legítimas e positivas até para a sociedade. Mas podemos estar a esquecer o mais importante. Por exemplo, há crentes que se envolvem na política. Eu não estou a dizer não se metam na política. Mas depois são capazes de fazer na política aquilo que depois não fazem na igreja. E nós não somos chamados para lutar por princípios de direita ou de esquerda ou princípios sociais. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo aqui na Terra. Não estamos aqui para sermos representantes ou sermos os fiéis depositários de qualquer ideologia política. E infelizmente alguns às vezes entram assim nos caminhos um bocado, na minha opinião, um bocado perigosos, misturando política com religião. Nós devemos mover por uma causa, que é a causa do Evangelho, e claro que por causa daquilo que queremos também defendemos certas causas. Mas devemos evitar entrar em questões de este partido é que é bom, o outro porque é um partido cristão, e depois nós podemos até iludir um pouco sobre isso, mas inevitavelmente vamos acabar desiludidos. E porquê? Porque nos deixamos enredar nas coisas deste mundo. Devemos ter sempre consciência de que não vamos ter a nossa vida facilitada, estamos num território adverso. Não é de esperar que nos sintamos demasiado bem aqui,
É bom que aflijamos a nossa alma quando vemos as coisas que passam neste mundo. Porque Pedro diz uma frase muito interessante, que nós somos o quê? Aqui neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem. Não é suposto fazermos aqui estabelecer-nos para ficar aqui muito tempo. Porque o tempo que nós vamos passar aqui será escasso, face à eternidade que vamos passar fora deste mundo. Então, nós devemos olhar para a nossa posição aqui neste mundo como embaixadores. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que somos embaixadores da parte de Deus. Nós, neste mundo, somos embaixadores. E sabem o que é que vai acontecer um dia? Um dia Deus vai declarar guerra a este mundo. Quando? O que é que vai acontecer neste mundo e o que o Senhor vai fazer que vai declarar guerra a este mundo? Por assim dizer. Vem, esse tempo vem. Mas estejam descansados, nós não vamos passar por esse tempo. Alguns dizem que vamos passar. Que é o quê? Estou a falar de quê? A grande tribulação. A grande tribulação. Mas sabem o que é que faz um país antes de declarar guerra a outro? Também é verdade. Faz contas a ver se sim. Mas retira, está a entender onde é que eu quero chegar. Retira os seus embaixadores. Por exemplo, os Estados Unidos agora estão lá em guerra com o Irão, não tem lá representantes naquele país, porque senão levavam forte e feio, não é? Mas agora imagine a seguinte situação. E então, quando o Senhor declarar guerra a este mundo, vai retirar os seus embaixadores, que é a sua igreja, e depois vai declarar guerra a este mundo, coisas que o mundo nunca viu. Coisas bem mais destrutivas do que aquilo que nós vemos. Há terremotos, há guerras, mas o mundo ainda não experimentou, à escala global, o que é Deus exercer a sua ira sobre todo o mundo, à exceção do dilúvio. À exceção do dilúvio, não vemos Deus a agir com castigo físico sobre a humanidade. Vemos em Sodoma e Gomorra e vemos noutras situações muito pontuais. Mas imaginem agora esta situação. Um país, vamos imaginar Portugal e os Estados Unidos. O Portugal tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas um dia o senhor Presidente, neste momento é o Trump, que é até mais fácil para dizer que toma assim uma decisão um bocadinho fora da caixa, um bocadinho inesperada, decide declarar guerra a Portugal. Decide declarar guerra a Portugal. E tira o seu embaixador. Mas Portugal, como é um país de brandos costumes, não declara guerra aos Estados Unidos. E diz ao embaixador português nos Estados Unidos: olha, tu vais ficar aí. Vais ficar aí, vais continuar a exercer uma influência, porque a ideia do embaixador é representar o seu país, zelar pelos interesses do seu país, apesar de estar num país, noutro país. Mas imaginem que este embaixador fica lá, naquele país adverso, naquele país que declarou guerra. E todos os dias a propaganda, as televisões, até o próprio tratamento das pessoas daquele país, quando sabem que aquele homem é português, não será muito simpático, certamente. Aquele homem, aquele embaixador, vai se sentir como? Isto é tudo menos agradável para mim. É? Gostariam de estar nesse lugar? Gostariam de ser um embaixador que está num país adverso, num país inimigo, que declarou guerra ao vosso país? Gostavam? Eu não gostava. Não gostava, mas estamos.
No fundo estamos, não é? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê é que eu digo que estamos nesta situação? Porque nós estamos neste mundo. O que é que este mundo fez? O que é que este mundo tem feito ao longo dos tempos? Tem declarado guerra a Deus. Tem declarado guerra aos céus. Por várias oportunidades que Deus deu ao homem, e ele sistematicamente tem-se revoltado contra Deus. E o mundo neste momento está em rebelião para com Deus. Declarou guerra a Deus. E nós somos os que estamos aqui neste mundo. Somos embaixadores de Deus neste mundo. Será que devemos esperar uma vida fácil? Sentir-nos confortáveis aqui neste mundo enquanto vivemos num mundo que declarou guerra a Deus? Não devemos estar à espera de vida fácil. Já vos falei daquela passagem. Tenho-vos dito isto para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E noutra passagem, em João 15:18, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro que a vós, me aborreceu a mim. E Pedro diz, 1 Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, é natural. Eu não sei se é nesta passagem que ele até diz que os outros acham estranho que a gente não corra como outrora corríamos. Não sei se esta passagem não tem aqui bem presente, só tinha este versículo isolado. Não é essa. Mas há uma passagem que também Pedro diz que os outros acham estranho que nós agora não fazemos as coisas de outrora. E isso vai trazer-nos problemas. E João diz, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Vivemos, de facto, neste mundo completamente adverso, completamente em rebelião para com Deus. E ai de nós, se somos embaixadores, sim, exatamente, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de solução blasfemando de vós. Ou seja, é nessa passagem, 1 Pedro 4:4, obrigado. Ou seja, isto é completamente estranho para o incrédulo que nós não façamos as coisas que eles fazem. E acontece muitas vezes, nós temos uma certa posição sobre determinado tema que é claro à luz da palavra de Deus, e se abrirmos a boca para falar daquilo, parece que estamos a dizer a coisa mais aberrante à face da terra. E nós vemos várias situações em que o diabo tem conquistado vitórias atrás de vitórias, em questão de aborto, questão de homossexualidade, transexualidade e outras tantas situações em que, se alguém se atreve a abrir a boca para dizer o que a palavra de Deus diz, é logo rotulado de retrógrado, atrasado, discurso de ódio. Porque é um mundo que, de facto, declarou guerra a Deus. Porque este mundo rejeitou a palavra de Deus, rejeitou os princípios de Deus. Este mundo rejeita o próprio Deus. O lema deste mundo podemos dizer que é não Deus. Deus já não quer nada contigo. E claro que enchem a boca de Deus. Falam muito de Deus para aqui, muito Deus para ali. Mas rejeitam. Têm aparência de piedade, mas rejeitam a eficácia da palavra de Deus. Eu gostava de vos contar uma história sobre alguém que, de facto, anulou por completo a sua eficácia enquanto embaixador. Nós, enquanto aqui estamos, não devemos ser pessoas que, por tudo e por nada, estão a querer atirar a Bíblia à cara das pessoas. Não é? A Bíblia diz isto e tu não deves fazer aquilo. Também devemos evitar um discurso em que não ganhamos nada com isso, não convencemos ninguém, vamos conseguir afastar as pessoas, mas tendo a oportunidade de expor aquilo que a palavra de Deus diz, devemos fazê-lo. Às vezes há pessoas que não têm essa sabedoria e, por tudo e por nada, começam a querer impingir
a pessoas que não acreditam na palavra de Deus comportamentos que nós, às vezes, nem nos crentes vemos. Claro que devemos defender o que a palavra de Deus diz, mas eu dou-vos um exemplo. Não me serve de nada estar a dizer a uma pessoa que está a viver junta, por exemplo, está como se dizia antigamente, estava amigada, não era? Vivia com alguém. E dizer que ele tem de deixar aquilo porque é errado à luz da palavra de Deus. O principal problema daquela pessoa não é o viver junto. É estar perdida. Nós devemos preocupar-nos em pregar o Evangelho. Claro que aquilo está errado. Mas o principal problema daquela pessoa é estar inimizado para com Deus. O viver junto é apenas uma consequência. Claro que aquilo é algo que ela deve deixar. Deve regularizar a sua situação. Por exemplo, podemos ter a tendência de querer que alguém que é homossexual deixe esse comportamento. Mas sabem o que é que a Bíblia diz? Deus quer que todos os homens sejam heterossexuais, não é? É o que diz a Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quer que todos os homens se salvem. E claro que depois de ter ter um casamento, uma relação heterossexual e não fazer certas coisas que o mundo acha normal, claro que o crente depois vai deixar essas coisas, ou deve ser aconselhado a deixar essas coisas. Mas às vezes há uma certa ânsia de corrigir os comportamentos sem ir ao fundo da questão. Nós vamos também ser sábios nesse aspecto. E atenção, eu sou completamente contra as pessoas viverem de forma irregular, não casando, estando a viver juntos, sem estarem casados, o recasamento, a homossexualidade, a transexualidade. À luz da palavra de Deus, eu não concordo com nenhuma dessas coisas, o aborto, entre outras. Mas a nossa principal função não é mudar os comportamentos, é mudar os corações que depois vão pregar a mensagem que muda os corações e que depois leva à mudança de comportamentos. Ora bem, então eu quero contar-vos essa história deste homem que arruinou por completo o seu testemunho. Então, um homem que, isto é uma história que já tem alguns 100 anos, era um crente que já partiu para o Senhor há muito tempo, contava esta história de um homem que se dizia crente e que arranjou um trabalho que implicava sair da sua zona de residência e ir para um determinado sítio, talvez um sítio de construção. Imaginem, estavam a construir uma ponte ou um edifício muito grande e ele ia para aquele sítio trabalhar naquela obra durante 6 meses. E um crente mais experiente avisou: atenção, vê lá onde é que te vais meter. Aquele sítio é um sítio onde as pessoas não têm temor de Deus, onde blasfemam do nome de Deus. Pensa bem se é um sítio onde tu, enquanto crente, te vais sentir bem. Ele diz: não te preocupes, eu cá me aguento. E foi. Fez lá o trabalho que tinha a fazer e voltou. Passados 6 meses. E esse mesmo crente perguntou-lhe, quando o viu novamente: então, deves ter passado um mau bocado pelo facto de seres crente e estares ali naquele sítio. Sabe qual foi a resposta dele? Essa nota não conhece a história. Ele disse: não tive problema nenhum. Ninguém soube que eu era crente, portanto eu não tive problemas nenhuns. É triste, não é? Isto não é ser embaixador. Isto é ser um agente secreto. Mas se calhar alguém que vai para um sítio e ninguém percebe que há algo ali diferente nele, é muito estranho. Ainda para mais num sítio onde as pessoas são blasfemas, onde as pessoas têm comportamentos errados à luz da palavra de Deus e ninguém nota. Basta uma coisa tão simples como isto. Imagina um sítio onde estão muitos homens.
Saem num fim de semana ou num dia ao fim do dia de trabalho, vão para sítios que não são próprios para um crente. E ele o que é que faz? Vai para ninguém o chatear ou não vai e depois as pessoas vão perguntar: mas porquê é que tu não vais? O embaixador não pode alinhar na propaganda do inimigo, não pode alinhar nos comportamentos que o inimigo normaliza. Imagine o tal embaixador, voltando ao tal embaixador de Portugal nos Estados Unidos, e que ele começa a comer a propaganda do inimigo, começa a perceber e até achar bem realmente estes americanos têm razão, Portugal não faz isto, Portugal não presta e tal. Começa já a pensar da maneira do país que está em guerra com o país dele. Isto é triste. Mas um crente que se deixa embrenhar pelas coisas deste mundo pode chegar a um ponto tal em que a sua eficácia é nula, como a daquele suposto crente que ninguém descobriu que era crente, e pode começar a achar normal o discurso de quem está inimizado com o seu país. Isto é alguém que deixou de ser embaixador. Não é? Provérbios, Raquel, vê se consegues encontrar o versículo que fala do embaixador, do mau embaixador que cai em ruína. Há um versículo que fala sobre isso. Eu lembro desse versículo por causa lembram-se do Embaixador, aquela revista que era o nosso irmão Carlos Oliveira, uma revista pequenininha que o nosso irmão Carlos Oliveira editou durante algumas décadas, desde os anos 80 até 2000 e pouco, e tinha lá 2 versículos. Encontraste? É em Provérbios, sei que é em Provérbios. Do embaixador que perde a sua eficácia. E nós não devemos ser isso. Estamos, de facto, o que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde, exatamente. Ou seja, o embaixador pode chegar a um ponto em que se deixa enganar pela propaganda do inimigo e começa a achar coisas normais, começa a achar como normal coisas que a palavra de Deus diz que não são normais. Normaliza o discurso do inimigo. E ai de nós que isso nos aconteça. Porque o diabo quer é que nós estejamos bem neste mundo. E nós até vamos tendo umas condições mais simpáticas do que os nossos irmãos que são crentes há mais décadas, não é? Antigamente era mais difícil ser crente, não era? Tínhamos mais adversidade, mas também havia maior apego às coisas de Deus. E nós vamos falar disso, se Deus quiser, para a semana. Eu irei falar convosco um bocadinho sobre a oposição do diabo. Sabe que o diabo opôs-se sempre à Igreja, aos embaixadores de Deus neste mundo. Inicialmente, a sua oposição era feroz. E todos nós já ouvimos não só as histórias da palavra de Deus, mas também os relatos da crueldade dos imperadores romanos para com aqueles que professavam o nome de Cristo. Serem tirados às feras, as tochas humanas, e entre outras atrocidades que faziam aos crentes. Mas a Igreja aí crescia, perseverava. Mas sabem como é que foi depois a oposição do diabo? Sabem como é que foi a oposição do diabo? Foi, agora todos são cristãos. E agora que ser cristão já não implicava perseguição. Toda a gente era cristã. E vemos como isso depois descambou naquilo que nós conhecemos hoje como a principal religião em Portugal. Eu até costumo dizer, e creio não estar errado, que se bem que o Nero, o imperador Nero, fez muito mal ao verdadeiro cristianismo, perseguindo, o imperador Constantino fez pior. Porquê? Porque agora qualquer um era crente. Antigamente ser crente, o que é que implicava? A morte. Agora, qualquer um é crente. Qualquer um é cristão. São todos cristãos.
O cristianismo agora já não só é tolerado, como é a religião oficial. Mas sobre isso falaremos na próxima semana, se o Senhor permitir. Portanto, estamos alerta. O diabo quer inutilizar o nosso serviço enquanto embaixadores aqui neste mundo. Portanto, temos de estar alerta, porque a maneira como ele tenta inutilizar-nos pode variar de tempos para tempos e até de pessoa para pessoa. Portanto, que o Senhor nos abençoe e nos ajude através do estudo da sua palavra.